Hoje é o dia, aqui é o lugar, e Pentecostes vai acontecer. A paz, meus irmãos, quero deixar uma palavra de bênção para a sua vida, que está no livro do profeta Jonas, no capítulo 3, nos versículos 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e anuncia o que eu vou te dizer. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Deus sempre vai nos dar uma segunda chance de recomeçar. Se você ler o livro do profeta Jonas, você vai ver que Deus sempre nos dá uma segunda chance. Jonas, no hebraico, significa pomba. A pomba, quando vê um perigo, ela foge. E foi justamente isso que Jonas fez diante do chamado que Deus tinha para ele. Quando Deus deu a Jonas uma missão para que ele pudesse profetizar na cidade de Nínive, Jonas ele ficou com medo e tentou fugir, escapar da presença do Senhor. Então Jonas pegou um barco com o desejo de ir para Tarsis, que no tempo bíblico significava o lugar mais distante da presença de Deus. E quando Jonas está nesse barco, vem uma grande tempestade. Os marinheiros que estão no barco, com medo de perecer, eles começam a invocar cada um o seu Deus. Mas vai chamar a atenção dos marinheiros, diante daquela situação extrema de perigo de morte, que Jonas continua calmo, tranquilo, repousando em um profundo sono. E eles vão perguntar para Jonas: por que você está dormindo e não orando? E quando eles perguntam a Jonas qual é o seu Deus, Jonas vai revelar que ele é hebreu e ele vai dar um testemunho da criação, do poder de Deus. E ele vai dizer que aquela tempestade está acontecendo porque ele se desviou do projeto de Deus. Então, os marinheiros clamam a Deus e jogam Jonas no mar. No momento que eles jogam Jonas no mar, a tempestade cessa. Jonas, nesse momento que ele cai no mar, aquele mar agitado, ele então decide invocar o Senhor, clamar ao Senhor, porque ele estava perecendo, ele estava vendo diante dos seus olhos a sua morte. Diz o texto que Deus providenciou um peixe, e esse peixe engoliu Jonas. Jonas ficou no ventre do peixe por 3 dias, até que ele fosse vomitado em terra firme. E então nós entramos no capítulo 3, aonde o texto nos fala: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Desse texto eu quero tirar algumas lições para a nossa vida espiritual, para que nós nunca possamos desistir do projeto de Deus porque nos distanciamos dele ou por causa dos nossos pecados. A primeira lição que eu quero dizer é que Deus sempre vai nos dar uma segunda chance. Uma vez, Pedro perguntou a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar. E ele disse a Jesus: até 7 vezes 7, Senhor. E o Senhor Jesus vai dizer para Pedro: digo não só 7 vezes 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente. Então Deus, ele vai nos perdoar infinitamente. A sua misericórdia, ela é infinita. O Papa Francisco, ele fala: Deus não se cansa de nos perdoar. Somos nós, muitas vezes, que nos cansamos de pedir
perdão. Então, se você está distante de Deus ou vivendo numa vida de pecado, saiba, Deus não desiste de você e Ele quer te dar uma segunda chance. Segundo, por que Deus nos dá uma segunda chance? Quando Deus nos dá uma segunda chance, é para nos lembrar do seu amor. Então Deus, Ele manifesta a sua misericórdia. Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos dá livramento, Ele nos dá uma segunda chance, porque ao tempo todo Ele quer nos lembrar do seu amor. O apóstolo São Paulo, que foi um grande pecador, quando ele experimentou o amor de Deus em Cristo Jesus, ele vai chegar a uma conclusão de sua vida. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, a palavra de Deus fala: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Deus quer lembrar você que Ele é amor. O terceiro é que Deus também quer nos revelar que o pecado nunca apagará a chama do amor de Deus por cada um de nós. Então, o inimigo de Deus, Satanás, quer colocar no nosso coração a convicção que com o pecado nós nos afastamos de Deus e não há possibilidade de volta. Mas aonde o diabo tenta colocar um ponto final na nossa história, Deus vem ao nosso encontro com a sua misericórdia, coloca uma vírgula e diz ao nosso coração: eis que faço nova todas as coisas. Assim como todos os dias o sol se levanta pela manhã, diz a palavra de Deus, assim também todos os dias as suas misericórdias sempre se renovam. E em quarto ponto, por que Deus nos dá uma segunda chance? Porque Ele tem para nós um propósito, Ele tem um projeto de felicidade para cada um de nós. A Jonas, ele deu o propósito, o projeto dele ser um evangelizador, dele anunciar a cidade de Nínive que era necessário que ela se voltasse para Deus mediante aos seus terríveis pecados. E porque Jonas disse sim ao projeto de Deus, toda a cidade de Nínive, ela foi poupada do julgamento de Deus. Então Deus nos levanta para que nós também possamos ser testemunhos da sua misericórdia e também levarmos o amor dele às multidões. Saiba disso, que hoje Deus está falando com você. Não importa o seu pecado, não importa o que você fez no seu passado, Deus hoje, Ele está te dando uma nova chance, assim como a palavra de Deus veio a Jonas pela segunda vez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.